Esse tipo de declaração do governo Lula, né, mostra por que que a gente está indo para o buraco do ponto de vista das mudanças climáticas, né? Vamos colocar da seguinte forma: tem petróleo no mar, né, na costa do Amapá e também na costa das Guianas. As Guianas já exploram, né? O Brasil prometeu, e toda vez que vai numa cúpula internacional do clima, promete mundos e fundos, diz que ele é a grande liderança. Isso eu estou falando do governo Lula, é claro, porque o governo Bolsonaro acreditava que a Terra é plana. Né? Então, o que acontece? Fala que a grande liderança, que vai diminuir desmatamento, de fato, está diminuindo o desmatamento, né? O Ministério da Marina Silva está conseguindo diminuir o desmatamento na Amazônia, né? No que pesa o cerrado ainda ser um problemão, né? Mas está diminuindo o desmatamento, né? Voltou-se a ter uma ação, isso é fato. Contudo, por outro lado, né, uma parte do governo, com o Ministério das Minas e Energia, continua pressionando para que a gente tenha uma sociedade de alto impacto em carbono, né? E vamos explorar aquele petróleo lá, porque o Brasil precisa crescer, porque o Brasil precisa se desenvolver, tudo isso mais. O problema é que você tem dois tipos de negacionistas. Você tem o negacionista que fala que mudança climática não está existindo. Esse tipo era muito comum no governo anterior, mas esse tipo é o terraplanista, é aquele pessoal que é cada vez menos levado em consideração, sabe? Por outro lado, você tem um segundo tipo de negacionista, que é aquele que fala: não, não, não. Mudança climática existe, mas ainda dá tempo da gente fazer as coisas com cuidado, sem atrapalhar a economia. Não, não dá mais tempo, não. O Rio Grande do Sul mostrou que não dá mais tempo. A seca na Amazônia mostrou que não dá mais tempo. Os deslizamentos em Petrópolis mostraram que não dá mais tempo. As mortes em São Sebastião mostraram que não dá mais tempo. As mortes no sul da Bahia mostraram que não dá mais tempo. Só que o pessoal continua dizendo que dá tempo. Não dá. Não dá, acabou. E é isso que fica nessa pressão, porque economia em primeiro lugar. E o que acontece é o seguinte: a grande discussão de tudo isso, o mais absurdo, é que o Ministério do Meio Ambiente não está falando que vai negar a autorização. Vai falando o seguinte: olha, do jeito que a Petrobras está propondo, do jeito que o governo está propondo a exploração, não dá. Precisa ter garantia de que quando vocês forem tirar petróleo no mar da costa do Amapá, no mar da costa do Amazonas, da Amazônia brasileira, vai dar problema. Porque o plano de retirada, o plano de extração, tinha problema com relação ao problema de mitigação de catástrofe, de um monte de coisa lá tinha problema. Então, o que eles estão falando? Olha, primeiro faça um estudo decente e apresente o que você vai fazer para garantir que não tem impacto. Só que aí o pessoal, não, tem pressa, tem pressa, tem pressa. Vocês estão entendendo no final das contas o que está acontecendo? Está É. acontecendo aqui. O mesmo governo que diz que mudanças climáticas existem e precisamos fazer algo, é o governo que fala: acelera que depois a gente vê o que que a gente faz. Como resultado disso aqui, a gente vai ter mais casos como o Rio Grande do Sul. Depois não diga que não foi avisado.